Você realmente está sendo produtivo? Ou será que essa correria aí que você vive no dia a dia é só um monte de distração disfarçada? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, aqui do Moviecast. Fala Mover, seja muito bem-vindo ao podcast que move mentes e marcas. Se você é movido por criatividade e estratégia, você está no lugar certo. Aqui nós convidamos profissionais de marketing, branding, design e empreendedorismo para falarmos sobre as histórias reais por trás das marcas que a gente admira. Eu sou Tiago Andrade, publicitário pós-graduado em Marketing e Branding e sócio da MoviePix, onde a gente já atendeu mais de 150 marcas aqui de Sergipe e de fora também. Se você precisa de consultoria e assessoria de Marketing e Branding, entre em contato com a gente. Hoje, eu estou aqui para falar de um tema importantíssimo, que é produtividade de uma maneira saudável, de uma maneira fazendo aquilo que realmente importa. E para falar sobre isso, eu trouxe um cara que eu já acompanho há muito tempo e eu vou descrevê-lo aqui, certo? Para que a gente possa chamá-lo aqui para começar a falar sobre o tema. Ele é empreendedor, publicitário, ele é fundador da agência Ruma e criador de conteúdo no Simbora Agir, que é o perfil onde ele compartilha insights de motivações, né, de produtividade. Basicamente, ele fala que o básico bem feito é o que move os negócios e a vida. Mas hoje a gente vai ver esse cara falar muito sobre esse assunto, então seja muito bem-vindo e obrigado aí, Glauber Lima. Muito obrigado pelo convite, né, para falar sobre um tema que quem é empreendedor vive todo dia, é isso aí, né, cada vez mais a gente vai buscando entender como entregar mais resultado também sem pirar a cabeça, né, então, assim, é um tema que é bastante importante, às vezes parece conversa de coach, vamos dizer assim, mas quando você consegue acertar as ferramentas e colocar no seu dia, a coisa começa a andar. É isso mesmo, Glauber. E esse podcast, na verdade, eu sempre trago para o lado da vida também. Então, nesse episódio não seria diferente. E aí eu gosto de começar entendendo quem é o meu convidado, além da apresentação que eu faço, que é muito mais voltada para a parte profissional, né, do que a pessoa faz, os projetos e tal. Então, quem é o Glauber, além do que eu falei aqui no início? Cara, eu me considero um cara curioso, e eu acho que essa é uma das características que me fez chegar nessas decisões que eu tomei hoje, né, de ser empreendedor, de ter ido para o lado da publicidade, o lado do marketing, né, e também de buscar estar sempre estudando, estar sempre entendendo como, de certa maneira, conseguir performar melhor, né, encontrar uma forma de estar sempre evoluindo, né. E pelo fato de conviver, né, já empreendo aí há 10 anos, praticamente a gente já atendeu aí mais de 400 clientes, né, então são 400 empreendedores que a gente lida, nesses 10 anos e eu vi muita coisa se repetir, aprendi muito, mas vi muitos erros se repetindo, então, essa curiosidade foi me levando a criar o Simbora Agir, a compartilhar, que era algo natural meu, né, sempre que a gente vai atender um cliente, vai, buscar ser a solução, né, do problema de alguma empresa, de algum empreendedor, a gente acaba trocando essa figurinha sobre, os desafios de empreender, de como, conseguir dar conta de tudo, né, nem sempre você tem equipe suficiente, nem sempre você tem recurso suficiente, né. Então, assim, como a gente conseguir, chegar no resultado mesmo sem estar com as condições perfeitas. Então, essa curiosidade de estar sempre buscando, a publicidade me deu, por eu estar em contato a todo momento, eu estou aqui vendendo empreendimento, eu estou aqui vendendo educação, eu estou aqui vendendo, eh, enfim, saúde. E aí esse universo, né, esse ciclo faz com que o curioso se retroalimente, né, e tá sempre buscando soluções, entender mercados, entender pessoas, e meio que o Simbora Agir nasce disso daí, né, de um compilado de reflexões e da vontade de compartilhar um pouco mais com quem eu não tenho um contato pessoal, né, vamos dizer assim. Isso mesmo, isso é bom demais, né, Glauber? Acho que quando a gente compartilha esse conhecimento, quando troca essa ideia, é bom para todos os lados, né? E até como eu estava te falando no começo, né? Eu já te acompanho desde o Café com Case, né? Como a gente estava falando, que foi um evento lá na UFS, acho que em 2016, algo assim. Então, como é importante que um profissional vá numa universidade falar sobre, né? Sobre empreender e tal, ou que tenha um perfil. Hoje em dia está muito mais comum, né? Existirem perfis assim. Acho que há 10 anos atrás, foi mais ou menos quando a gente se conheceu lá na UFS, não tinha tanto perfil assim sobre esse assunto e tal, então essa ida do profissional à universidade era uma forma que tinha um impacto muito grande assim sobre as pessoas que estavam ali estudando.
Então, é importantíssimo você criar esse perfil, você compartilhar esses conteúdos. Por isso que eu costumo buscar essas pessoas assim que, assim como você, ajudam a comunidade seja de negócios ou seja de marketing design, a realmente terem mais conhecimento e também criar esse senso de comunidade, né? Pô, estamos juntos, tal, a gente consegue trocar essa ideia e assim criar um mercado muito mais valioso. Sim, perfeito. E até porque quando a gente vai empreender, a gente costuma focar muito no que é o nosso negócio ali, no que é o que a gente sabe. Por exemplo, você como design, publicitário, também a gente foca, por exemplo, na nossa entrega e esquece que para empreender você tem N fatores, né? Quando você começa que você vai entender que você precisa ter um pouco de conhecimento sobre finanças, você precisa ter um pouco de Sim. conhecimento sobre gestão, sobre precificação, coisas que quando a gente quer empreender, tem um desejo, a gente vai lá, se joga, mas só vai aprender mesmo na pele ali, né, o skin the game, né, que o pessoal fala. Então, assim, é uma forma de compartilhar para que tente amenizar um pouquinho a dor do outro que está começando agora. E é uma coisa natural que eu faço com as pessoas, né, eu costumo fora da internet trocar essa ideia para entender, tentar ajudar de alguma maneira, então meio que isso foi só uma forma de jogar um pouco mais para o mundo, né? Um projeto relativamente recente, comecei segundo semestre do ano passado, né? E aí também um dos fatores, além de ajudar, foi colocar para fora também o tanto que tem de informação, de livros, de conhecimento. Então, assim, poxa, eu quero falar com alguém e quem já está do meu lado já não aguenta mais que eu fale coisas, né? Mas, poxa, tem Sim. gente lá fora que talvez queira ouvir também, né, sobre esses temas e tal. Nem todo mundo está empreendendo, mas eu sou aquele cara que fica coçando, vá, tenha coragem, vá lá, vá, dá Uhum. certo, vá. Então, assim, eu vou sentar com a pessoa, eu gosto de sentar e criar cenários para a pessoa, poxa, vamos dar certo, pô, cara, não dá, não dá, dá, vamos aqui, vamos ver um caminho, dá. Meio que gosto de estimular as pessoas a se desafiar um pouco e tirar essas ideias, tirar esses sonhos, às vezes, do papel, né? Isso mesmo, acho que as grandes ideias só realmente acontecem, às vezes, né, se tiver um incentivo assim, de fora, né? Às vezes a pessoa tem muitas crenças limitantes, já passou por outras situações e realmente não está conseguindo sair, quando vê um amigo ou às vezes um perfil no Instagram realmente dá um start assim, né, que realmente ajuda, né, Glauber? Então é fundamental. Por isso que a gente traz aqui no Movecast também para a galera que está aí nos assistindo aproveitar aí todos os insights de hoje. Então já vamos começar com o nosso primeiro quadro, que é o Movie Quiz. Como é que funciona o Movie Quiz, Glauber? Vou fazer uma pergunta, dar alternativas aqui para quem está nos assistindo. Eles vão tentar acertar, comentar aí no nosso podcast, certo? E no final aqui do episódio a gente vai responder, beleza? Então Fechado. vamos lá. O que é mais importante para ser produtivo? Letra A é trabalhar horas extras sem parar. Letra B é planejar e executar com consistência. Letra C é ter muitas ideias criativas. Ou letra D, fazer tudo sozinho. Vai pensando aí, comenta aí. No final, vou trazer aqui com o Glauber para a gente responder, hein, Glauber? Pode deixar, vamos sim. Beleza? Vamos lá, então. E já seguindo aqui, vamos falar sobre ação, sobre agir, que o próprio nome do projeto do Glauber já fala, né? Simbora agir. Então, o Glauber tem um método, né? Ele tem até um e-book lá que eu vi, chegou para mim esses dias, eu baixei, obviamente, ali. E aí eu queria trazer esse tema aqui para ele compartilhar, fazer um resuminho aqui para quem está nos ouvindo, para depois do episódio ir lá conhecer melhor o trabalho dele. Então, é o método agir, né, Glauber? Como é que você faz para definir essas prioridades e fazer o que tem que ser feito aí dentro do seu método? Massa, massa. Na verdade, eu criei esse protocolo, né? Tá lá disponível no link da bio, justamente para tentar criar processos para esse empreendedor, essa pessoa que vive dentro desse caos, assim, né? Que é o dia, né? Você planeja seu dia, você acorda, mas aí atrasou uma hora, um cliente liga, tem um pedido aqui. Então, assim, mesmo que você planeje, a vida vai lá e mostra que não é só planejamento, né? Você também precisa ter algumas táticas, algumas formas de driblar isso daí para proteger o que a gente tem mais de precioso, que é o nosso tempo, né? Então, assim, cada vez mais a gente é sugado por rede social, sugado por séries, sugado por N coisas. Então, a gente precisa criar essas blindagens para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito, né? E aí, o protocolo Agir é como se fosse uma curadoria de várias técnicas, vários
conceitos e formas, né? Eu criei esse e-book para ser uma coisa bem prática, né? A gente está falando de gente que não tem tempo, então assim é uma leitura que é rápida, curta e objetiva, cheia de passo a passo. E aí cada letra ela representa uma ação, né? Então, se a gente for partir da letra a gente considera como avalie, né? Que seria principalmente a pessoa conseguir entender em que cenário ela está ali, né? Porque se você não consegue nem enxergar onde você está, vai ser muito difícil de você tentar encontrar um caminho. Então, assim, eu ensino lá que algumas formas de você conseguir entender, de você conseguir colocar tudo dentro de um papel, né? A gente chama muito do despejo mental, né? Às vezes a gente está aqui, por exemplo, até se você precisa comprar um pão na volta do trabalho, a gente fica deixando aqui. Então, aquele pão ali fica o dia todo na sua cabeça aqui. Ao invés de você estar focado no trabalho, mas está aqui o pão. Ei, não esqueça não de comprar o pão, viu? Na volta, é na E volta, aí é na volta. esquece. E esquece. Então, assim, eu falei um exemplo do pão, mas imagine, o cliente ligou, mandou um WhatsApp, caramba, eu tenho que responder ele aqui, caramba, eu tenho que mandar esse e-mail, eu tenho que isso aqui. E eu já tinha tentado de várias ferramentas, de Trello, Notion, mil ferramentas, só que quando a gente vai ver, a gente está perdendo mais tempo preenchendo essas ferramentas, é mais uma coisa para a gente fazer e aí não dá certo. Então, assim, foi uma forma de a gente colocar papel, caneta. Se você for olhar todo o projeto de Simboragir, é nessa estética, papel, caneta e marca-texto, porque, assim, é ação mesmo, parar de tentar criar planilhas e métodos e planners, embelezar algo que é só fazer. O negócio Uhum. não é bonito, é fazer, é entregar, é resolver, né? Então, assim, cada letra vai te dar um guia, né? Então, a primeira seria esse de avaliar. O G representa garanta, né? Então, assim, como é que a gente consegue blindar, né? Garantir que a gente vai conseguir fazer o que a gente está dizendo que tem que ser feito, né? Então, sei lá, eu te digo algumas formas de como bloquear, de como criar blocos de tempo, de como fazer o seu bunker ali, né? De certa maneira, avisa pra galera, esses 30 minutos, desliga o celular, faça isso aqui, porque senão a gente não consegue, né? O WhatsApp e algumas ferramentas ajudaram a gente, de certa maneira, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na comunicação, mas ao mesmo tempo atrapalha bastante. E hoje, se você for olhar, eu acho que 99% nem desliga o celular, né? A gente nem desliga mais celular. Sim. Quando descarrega é o desespero. Então, assim, a gente começar a aprender a criar esses espaços, né? Garantir. O G é justamente o I, na verdade, o de iniciar, né? Você pode estar preparado tudo, às vezes está com o seu plano é bonitinho, mas não adianta se você não começar, né? Então, cara, eu faço Perfeito. tenho minha vida toda organizada, eu sei aqui tal hora que eu vou fazer isso, mas se não fizer, não adianta, né? Então, é justamente lá eu falo um pouquinho sobre como você conseguir sair dessa trava. Vai lá, cara, faça o primeiro passo, né? Nem que seja abrir um e-mail, mandar uma mensagem para o cliente, ensino lá também a como você quebrar, né? Às vezes a gente fica com medo de começar uma coisa, caramba, tem um projeto para entregar, tem um orçamento que eu preciso mandar, só que é tão complexo que aí você vai postergando porque é difícil ou vai demorar muito tempo, ou é chato, às vezes, né? Todo empreendedor não só faz o que gosta, tem coisa chata mesmo dentro do dia a dia. Então, às vezes, Sim. o que precisa fazer o financeiro da empresa, precisa emitir nota fiscal, fazer essa coisa. Quem, por exemplo, nossa área que é de criatividade, de marketing, essa parte é chata, a gente não É um vive terror, né? burocracia é Pô, chato. tem que parar a parte legal. Então. E aí você precisa criar essas ferramentas para facilitar, né? Então lá eu falo sobre como você quebrar essas grandes tarefas, tentar facilitar, enfim. E o R é o de resolva, né? Então, assim, vá lá, inicie, mas feche, né? Se você não fechar esse ciclo, vira o pão lá que você esqueceu. Você, caramba, eu não terminei aquilo, eu não terminei aquilo. E isso vai virando uma bola de neve dentro da sua cabeça e você não consegue pensar, e a depender do serviço ou do trabalho que você tenha, isso vai virando, e aí tem uma hora que essa bomba explode, né? Então, assim, tudo parte dessas etapas, mas obviamente tem mil formas de fazer. Essas são as etapas que funcionam para mim, que eu consigo fazer e que geralmente eu falo para as pessoas, né? Hoje, dentro da empresa, lá da Ruma, a gente tem uma equipe com mais ou menos umas 22 pessoas. Então, assim, a gente precisa ter esses processos, precisa ter clareza de pedir, precisa saber avaliar, precisa saber dar prazo, né? E tudo isso parte disso, né? Você entender o que é que você tem de tempo disponível, o que é que você tem de possibilidade para que você não crie o efeito cascata, né? Por exemplo, um prazo de um projeto que você dá só no achismo pode ferrar tudo. Aí, para você Sim. consertar tudo isso dentro de um fluxo, e aí você sabendo que tem mais pessoas envolvidas, que tem várias etapas que não dependem de você,
Então, assim, é muito mais do que o planejar, é você saber também como são as etapas dessa execução. Então, por isso que coloquei o método lá. Como eu falei, o projeto do Simboragia é um projeto experimental também, onde eu estou alimentando essa minha curiosidade. Então, eu estou alimentando, Aham. fazendo essa troca. E está sendo uma experiência massa. Criei esse protocolo, eu tenho outros projetos já iniciando nesse ano para o Simboragir e eu vou também construindo e descobrindo junto com seguidores, quem está lá acompanhando, né? Mas até agora a receptividade tem sido bem positiva. Vira e mexe alguém fala para mim, cara, você botou um negócio lá que me ajudou, parece que você está me dando um tapa todo dia, parece aquilo que você falou ali era o que eu estava precisando ouvir. Assim, está sendo bem legal e a ideia é essa, continuar buscando forma de simplificar para a galera que está aí nessa luta, na correria o dia todo. Boa, boa, Glauber. E assim, é nítido que você faz realmente o que você fala, né? Então, você fez o seu projeto lá, mas tem realmente isso, de que você fez de fato, executou, né? Agiu. Então, isso que eu acho legal. Então, eu te acompanho, vejo que você está lendo, aí vai lá, posta a foto do livro já com insight. Então, você não espera, vou fazer um Reels perfeito aqui sobre esse assunto. Não, vou lá e já vou postar meu insight aqui. Então, eu acho que tem muito disso também, né? De agir mesmo. Sim, sim. Tô aprendendo, né, a ser eu apareço pouco, né, eu encontrei a forma escrevendo, de ser Sim, mais rápido justamente para não travar. Então, assim, no sim. começo fiz uns reels, fui testando, né, eu sou bem ruim de rede social, vamos dizer assim, né, no pessoal, nunca postei muito, praticamente não posto nada. Então, assim, também foi uma forma de me desafiar ali, né, de aparecer, de colocar o rosto. Então, o próprio protocolo me ajuda. Como é que eu consigo fazer? Então, assim, o projeto é o meu experimento também, pessoal, vamos dizer assim, né? Então, eu estou me descobrindo, estou encontrando formas de como ter essa troca da melhor maneira, né? Então, estou aprendendo com vocês aí que já estão na ativa há muito tempo. Massa. Agora a gente vai para um quadro que é mais polêmico, Glauber, certo? É o sem filtro com estratégia. Aqui eu vou perguntar e eu quero ver opinião pura, certo? Direto, sem medo de expor opinião. Vamos falar sobre um tema que para alguns é polêmico, para outros não. Inteligência artificial. Você acha que a IA veio para, de fato, ajudar o criativo? Ou você acha que ela só acomoda quem está com preguiça de pensar, trazendo para esse lado da criatividade? Cara, eu uso bastante no meu dia a dia e, na verdade, o grande ponto é saber como utilizar, né? Ela não deixa de ser uma ferramenta igual a todas as outras. No nosso caso, por exemplo, softwares de edição de foto, Photoshop, o que seja, você pode ter a maior máquina do mundo, mas se você não souber o que pedir, o que fazer e como construir aquilo ali, né, que gera algum tipo de resultado, vão aparecer milhões de IAs, milhões de formas, mas ela reage a você, né? Então, Sim, você precisa alimentar, você precisa dar o comando. E se a gente for puxar para produtividade, é justamente saber utilizar para que você consiga ganhar cada vez mais espaços de tempo, né? Blocos de tempo. Então, por exemplo, se você vai fazer um orçamento, se você vai fazer. Cara, são coisas burocráticas que não precisa inventar a roda, né? Como você falou no começo, né? Faz o básico, cria o seu modelo, por exemplo, um contrato que você tem que fazer. Você já tem o seu modelo, alimente dentro da IA, passe os dados, ela vai fazer ao invés de você estar tentando fazer ali. Então, algo que você ficaria 30 minutos, uma hora ali olhando, revisando, ela vai te otimizar, dar 15 minutos para você, ou até menos, né? 2 minutos, 3. E você vai sobrar o tempo para fazer realmente o que é o seu negócio, né? O que faz o seu ponteiro girar. Então, se for, por exemplo, um dentista, você está fazendo a parte burocrática, você está usando inteligência artificial para ganhar tempo em relação a isso, para você ou estar se dedicando a aperfeiçoar suas técnicas ou atender mais clientes, sobrar, ao invés de você ter um bloco no seu dia ali, de ficar 2 horas fazendo a burocracia, você consegue colocar mais o cliente porque você resolveu em menos tempo, né? Então, assim, para mim ela veio super para otimizar o tempo, né? Não, na verdade, para atrapalhar, para roubar emprego de ninguém, né? Quem vai roubar emprego de quem realmente já não estava fazendo nada, né? Então eu vejo ela muito mais exatamente. compartilhada e como vão surgir outras ferramentas ao longo da vida e como já surgiram outras, né, no passado que também a gente achou que ia acabar com tudo e na verdade a gente tem uma coisa que a inteligência nunca vai ter, que é o raciocínio humano, vamos dizer, no sentido de
saber o que pedir, porque outra pessoa está do outro lado que vai receber a informação, né. Então, se a gente fala de Aham. publicidade, de marketing, ela vai entregar o racional, mas ela não vai entregar o emocional da forma que precisa ser feito, né. E aí ela pode entregar o resultado e a depender do seu repertório, da sua bagagem, da sua vivência, você vai entender como aquilo é funcional ou não. Cara, isso aqui tá muito ruim. Mas se a pessoa não tem repertório ou, por exemplo, tá entrando numa área que zero conhecimento. Cara, eu vou atender um cliente que faz um tipo de serviço que eu nem sei, mas eu disse que faço porque tem IA que vai me ajudar. Só que na hora do tete a tete, na hora que a internet cai, é que você vê a verdade, né? E aí, como é que vai fazer, né, agora? O GPT cai e é isso. Então, assim, ela é uma ferramenta como qualquer outra, eu vejo. Obviamente, no quesito produtividade, ganho de tempo absurdo, né? Sim, eu acho que cabe ao profissional de qualquer área filtrar, né, Glauber? Você Exatamente. continua ainda sendo profissional, você continua ainda mandando na situação, digamos assim, né? Então, se você está usando a IA, que é uma ferramenta, no fim das contas, você que vai Sim, lidar com isso e vai garantir que o resultado final ali fique bom, né? Você que tem a assinatura final, digamos assim. sim, sim, Então, exatamente. independente do que seja, quem vai mandar no final é você. Então, saber usar. É, exatamente. Um exemplo que veio aqui na cabeça. Hoje a galera está operando máquinas de grande porte à distância, a países de distância ou estados de distância. O cara está operando uma máquina colheitadeira lá no Mato Grosso e o cara está em São Paulo. Então, assim, ele perdeu o Aham. emprego? Não, ele se adaptou à ferramenta, à inteligência artificial que tem ali, mas ela só vai fazer o que o cara der o comando, né? Então, Sim, ela precisa ainda entender sobre tempo, sobre momento de colheita, sobre formas. Então, assim, a gente vai se adaptando às ferramentas, mas sempre vai precisar ter o toque humano para algumas coisas, para a decisão final, né? Porque tudo ela questiona, né? Tá, você quer isso, então é você que está pedindo, então você já disse que é o certo, né? O que você quer, né? Ela não vai tomar a decisão por você, né? Então, o isso fator mesmo. humano É. é final. A responsabilidade é sua. Exatamente. Inclusive, É erra isso aí. bastante. Nossa, demais. Demais, e aí cabe a nós que usamos a realmente ser esse filtro e ter essa responsabilidade para garantir que no final saia tudo certo. Exatamente. Glauber, você é um cara que gosta de desafio? Gosto, gosto sim. Muito bem, então vamos agora para o quadro Desafio de 60 segundos. Perguntei se gosta de desafio, já achava que gostava pelo Simbora Agir. Ah, Mas mas agora, se você é um cara que sabe ser sucinto para responder as coisas, será que é? não. Eu também não. Eu acho legal que eu criei esse quadro, porque eu, quando pego um tema, vou gravar um vídeo para o YouTube, que eu faço sem roteiro, por exemplo. Nossa, só vai, depois tem que cortar. Então eu criei esse quadro meio que na maldade, cara, eu confesso, porque eu não sou bom nisso, então eu vou jogar para os meus convidados para ver se eles vão saírem bem. O que acontece? Vou fazer uma pergunta para em 60 segundos você responder. Será que dá? Vamos, vamos. Maldade, né, velho? Tô É, repensando esse quadro agora, pô, muita publici maldade. para publicitário esse quadro é difícil. Publicitário, quem Não é, trabalha velho? gosta de falar. Então, acho que eu fui muito malvado. Mas é o seguinte, eu tô aqui com o cronômetro, certo? Vou te fazer a pergunta. Vai estar o cronômetro na tela para a galera que está assistindo a gente. E aí também é livre. Se você passar do minuto, eu não vou falar nada, vou deixar, porque o principal aqui é o conhecimento, Massa. beleza? Mas a gente vai contabilizar aí para ver esse poder de resumir as coisas, beleza? Vou fazer a pergunta. Em um mundo que valoriza tanto quem faz 1000 coisas ao mesmo tempo, como é que você explica em 60 segundos o que é viver com esse essencialismo? Por que que isso é o que realmente transforma os resultados? Valendo. Tá, massa. Na verdade, eu tenho cada vez mais usado essa questão do essencialismo na vida. Da gente aprender uma palavrinha mágica que faz muita diferença, que é o não, né? Da gente saber dizer não para as coisas, para que a gente consiga focar no que a gente é bom, no que a gente sabe, no que dá prazer também de fazer, né? Obviamente a gente precisa ter essa tríade aí de ganhar dinheiro, de fazer o que gosta, para poder pagar as contas. E quando você consegue encontrar isso, é mais fácil de você dar esse não, né? E cada vez mais você diminuir essa questão de ser multitarefa, para realmente focar no que faz resultado, no que você consegue ser especialista e naquela questão de você conseguir literalmente perder as horas fazendo algo que faz a diferença para você e que faz a diferença para o outro. Então, ser essencialista para mim é isso, é você ter a sua coisa no coraçãozinho que você consegue entregar o seu máximo sem doer tanto. Perfeito, olha aí.
55 segundos, Glauber. Nem Tá contei de aqui. parabéns. Tá de parabéns, viu? Olha aí. Foi boa a resposta? Representando os publicitários, foi uma ótima resposta. Representando os publicitários. Essa é para quem acha que publicitário não sabe resumir. Ô, Glauber, você falou sobre falar não, que é um grande ponto realmente do que a gente está falando aqui hoje. E para você, como é que foi que mudou essa chave? Quando você, pô, eu vou ter que filtrar mais, eu estou fazendo coisa demais, vou ter que filtrar aqui para eu focar no que realmente importa e vou começar a dizer não. Você ficou com receio? Ah, as pessoas vão achar ruim, algo do tipo. Como é que foi quando aconteceu essa mudança na sua vida? Cara, eu não falo que foi uma mudança, é uma constância, né? Buscar essa constância, porque você não muda, você não consegue, no meu caso, pelo menos, dizer, pronto, a partir de amanhã é não para tudo e sim para o que eu Sim. acho importante. Seria muita mentira eu falar isso daí, que a gente não consegue viver assim, né? Obviamente, como eu voltando a falar do empreendedor, às vezes você quer dizer não, mas não pode dizer não, porque tem outras coisas que envolvem ali, né? Às vezes você engole esse sapo aí, você engole essa questão, porque você não depende só de você, né? Não é só sua opinião, você tem que olhar um todo. Mas o não é uma coisa que eu tenho praticado e tenho me cobrado, né? Na verdade, eu sou um cara que costuma falar muito sim e é instantâneo. A partir do momento que eu dou sim, em 30 segundos depois eu já me arrependi. Porque você volta, né? Você tem o background dos sims que você deu errado, do momento que não era aquele, de aceitar coisas para não gerar desgaste com ninguém, com o cliente, enfim. Mas com o passar do tempo, né, desses 10 anos aí, já vai fazer 10 anos da Ruma esse ano, a gente aprende que tem que dizer não, porque senão a coisa não anda. Senão você fica preso nas demandas dos outros e esquece da sua. Então, assim, o não é o que vai fazer te sobrar um tempo para você pensar no seu negócio, né? Você não ficar só apagando o incêndio ali todo dia. Pum, você entregou, terminou, caramba, é uma prova de competição, bati aqui e acabei. Uhum. Mas e aí, aqueles uma horinha, 30 minutos para você pensar como criar um negócio melhor ainda do que o seu, como você evoluir, como melhorar a sua entrega, como melhorar a sua equipe, como fazer isso. Então, assim, a gente vive numa corridinha de rato, né? Naquela rodinha do hamster, vamos imaginar assim, né? Rodando, rodando, rodando. E a gente não para respirar, né? Então, o não é esse espaço de tempo que você vai conseguir. Cara, não, agora não dá. E é isso, o celular leva a gente para esse lugar difícil de dizer não, né? Então, a pessoa manda mensagem, a gente vê a notificação e dá aquele impulso de você querer dizer, cara, não, agora eu não vou não. Por isso que eu falei assim, a gente nem desliga o celular hoje em dia mais, né? Muita gente ainda Uhum. bota no silencioso, mas que já não faz nem mais efeito, porque é a tela para cima notificando. Então, assim, É. eu vou na raça mesmo aprender a dar esse não, né? Vou me cobrando, vou errando, mas virou a chave, mas não é uma coisa que você aplica a todo momento. O deslize é constante, né? É isso mesmo, só tem que estar atento, né? Então, exatamente. Quando Tem que vem estar assim atento. a luzinha acende, opa, peraí, isso aqui não faz Isso, sentido pra mim agora não. Isso aqui vai isso atrapalhar mais mesmo. do que ajudar. E a gente vê, a gente que lida muito com o empreendedor, né, Glauber? A gente vê como isso é real no dia a dia, porque pô, é um assunto que eu trago muito aqui para o podcast, é a questão da saúde mental. Porque eu vejo demais, cara, clientes, e não só clientes, mas empreendedores que batem um papo e tal, como eles estão cansados de estar o dia inteiro na empresa, de quando não está na empresa estar pensando sobre aquilo, de estar apagando fogo, como você disse, de estar só no operacional, o funcionário não está dando certo, eu vou lá e vou fazer. Enfim, naquele caos que a maioria das vezes gera doença mesmo, não só mental, mas física também. Então, é um assunto que eu trago muito aqui no podcast. Eu acho que falar sobre produtividade da maneira que você fala é também falar sobre como combater, chegar num ponto como esse, né, Glauber? É o ponto de você, cara, você construiu aquilo ali há um tempo atrás, aquilo foi seu sonho e hoje aquilo te dá medo. Cara, não quero É um nem trabalhar pesadelo. naquele negócio que era o sonho, né? Então, assim, isso é uma coisa muito comum, né? Desse tempo que eu falei, né? Desse tanto dessas centenas de empreendedores que a gente já atendeu, é uma coisa muito comum. Da pessoa começa numa mil maravilhas, cara, vou abrir um negócio, tem isso aqui, empolgação, e daqui a pouco aquilo vai caindo, vai virando desespero e o cara vira um prisioneiro do próprio negócio que era para dar uma liberdade para ele ter realmente fazer as coisas que ele queria fazer e aquilo vira uma prisão, né? E aí é justamente o não, justamente as decisões, justamente essas escolhas, né, que vai fazer com que você
não torne o seu negócio uma coisa pesada, né? Porque a ideia do empreendedorismo, né, na essência, é a tal da liberdade, né? De você ter a liberdade. Só que é isso, empreender nunca foi mil maravilhas. Você tem que querer muito, então, por isso que eu falo assim, você saber exatamente o que você gosta, qual é a coisa que você se alimenta, né? O que te alimenta ali, né? Para que você consiga focar naquilo. Então, realmente é um desafio, mas é isso. Empreendedor, né? Como eu falo, empreendedor tem dor no nome, né? Então, assim, Exatamente. então, se fosse fácil, todo mundo era empresário, todo mundo tinha Já tá negócio. o aviso no nome, né? Exatamente, já tá avisando. Vai doer, mas assim, vamos procurar formas de doer menos e também ter o lado prazeroso de empreender, né? Exatamente, Glauber. E assim, como eu estava te falando, a gente começou a MoviePix há uns 8 anos, mais ou menos. Vai fazer 8 anos agora oficialmente em junho. Massa. Então, foi quase na época que vi tua palestra lá na UFS e tal, com certeza deve ter inspirado para acabar empreendendo também. E na universidade, né, de publicidade, com certeza você também passou por uma situação assim, a gente vê muitos amigos indo para grandes polos, né? Sim, São Paulo, Rio, tal. E eu via muito, poxa, vou ficar em Itabaiana. Então, sempre foi uma dualidade, sabe, no período da faculdade, porque, pô, é muito, como é que eu posso dizer, desejável, né, a gente ir para os grandes polos, tal, a coisa acontece lá primeiro, tal. Mas eu pensei, tem empreendedores aqui que pensam diferente. Tem marcas, eu consumo marcas aqui, então eu precisa de alguém para cuidar dessas marcas. E aí eu tentei vir para cá pensar diferente e eu faço essa análise aqui porque você falou sobre como é difícil empreender. E eu sempre falo, fazer branding no interior do menor estado do Brasil é um trabalho muito de formiguinha, velho. E você sabe disso, né? Você já atende empresas daqui de Sergipe também, estamos no menor estado, e esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de formiguinha. Então, o empreendedorismo, ele precisa estar muito baseado em querer, né, Glauber? Em sim, sim. ter esse propósito, senão não aguenta não, meu filho. Exatamente, porque é isso, até, principalmente como você falou do nosso segmento, né? Tem altos e baixos, você tem um número limitado de grandes clientes, onde você consegue ter grande projeção, vamos dizer assim, né? Mas assim, de certa maneira a internet também é um campo aí muito vasto, né? Então a questão Sim, da geolocalização meio que é bastante superável hoje em dia, né? Em relação sim. à conexão de clientes, a projetos. Mas é isso, você tem que querer para você desbravar, né? Se você não quiser, você vai ficar paradinho aí no cantinho e aceitando o que você consegue, né? Isso mesmo. É querer planejar, mas agir, igual o Glauber fala tanto. Agora vamos para o próximo quadro, que é o Movendo Ideias. Como é que funciona o Movendo Ideias, Glauber? É um bate-bola, certo? Então eu vou Massa. fazer uma pergunta e você vai responder com a primeira coisa que vier na sua mente. Fechado? Fechado. Uma frase que te move, Glauber. Tire a sorte do azar. É uma frase que eu achei em um livro, achei bem bacana ela. Boa, gostei. Um hábito que mudou a sua produtividade. Criar rotina, ter horários para as coisas. Importantíssimo. Uma desculpa que você já cansou de ouvir. O mercado tá ruim, agora não dá não, o mercado tá ruim, tá retraído. Tá saturado? Também tem, né? Esse tá saturado. Eu sempre falo, tem marca para todo mundo, tem mercado para todo mundo, porque tem marca que atende todos os públicos, então tá tudo certo, gente. É só você fazer o seu, encontrar um diferencial que vai dar certo. Exatamente. O que é que te faz parar tudo e repensar? Quando eu tô sem sentir o tesão do que eu tô fazendo ali do trabalho. Cara, isso aqui tem uma coisa errada aqui. Eu tô fazendo só por dinheiro, eu tô fazendo. Pelo que eu tô fazendo isso aqui, né? Tem uma hora que cansa. Já acende aí um alerta, né, Glauber, de que tá na hora de pensar um pouquinho. Exatamente. E é algo que sempre vai acontecer, né? A motivação ela não é constante, né? Vez ou outra vai acontecer isso, então a gente precisa estar preparado para repensar também, né? Sim, sim. Né? A motivação é um motivo para uma ação, né? Então, às vezes, se você não tiver um motivo para você agir, para você fazer uma coisa, não tem. Você só tá fazendo por fazer, né? E aí isso você realmente perde o brilho, perde o prazer, né? O tesão de fazer aquilo que você tá fazendo, né? Então, se não tiver um motivo para aquilo, né? Maior do que de que a vontade de não fazer, é difícil, né? Isso mesmo. E assim, eu vejo que você fala muito sobre fazer o básico bem feito. E eu faço um paralelo com. Eu sempre me coloco, na verdade, na situação do consumidor final.
Sim, Então, por exemplo, eu enquanto consumidor, em quantos lugares eu já fui que eu fui mal atendido? Ou que me prometiam uma coisa e não entregava nem metade? sim, Então, quando eu estou empreendendo ou quando eu estou, sei lá, fazendo uma consultoria para uma empresa, acho que o primeiro passo é esse, é pensar enquanto consumidor lá. O que eu não gosto numa experiência com a marca? Por que essa empresa está fazendo? Por que a minha empresa está fazendo algo que eu não gostaria se eu fosse quem está comprando? Então, para você, como é que as empresas podem pensar assim, olhar, ver, poxa, será que eu estou fazendo o que realmente precisa ser feito, o básico? sim. Massa. A primeira coisa quando a maioria dos clientes que vão chegar, ou de prospecção, que a gente vai ter a primeira conversa, o cliente às vezes chega com a solução. Cara, eu preciso fazer digital, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar minha marca, eu preciso fazer isso. E eu sempre vou conversando para tentar entender se ele tem noção de que todas as etapas básicas estão coerentes, estão certas, antes da gente tentar inventar mais coisa, né? Então, assim, vamos resolver a nossa roda primeiro, vamos ver se está tudo azeitado, se está tudo certinho. E é justamente essa forma que os clientes vêm, né, com soluções que às vezes viu na internet ou que outro amigo dono de negócio fez, que ele acha que é aquilo que vai dar a solução, só que ele esquece de estudar o próprio negócio, de entender. Às vezes não sabe nem quem é o público, para quem ele está vendendo, só vende para quem aparece, né? Isso é um dos maiores erros que acontece, obviamente, no começo, quem está empreendendo um negócio pequeno, você não tem nem estrutura, nem recurso, nem nada para poder fazer um trabalho de brand, de fazer um estudo de mercado e tudo mais. E é justamente por isso que eu defendo. Então, faça o básico, cara. Se você entrega um sanduíche, se você vende sanduíche, tá organizado, tá cumprindo o tempo que você entrega o sanduíche, ele tá chegando apresentável, tá gostoso, o preço tá interessante. Então, assim, a gente peca muito, né, como um negócio, vamos dizer assim, né, de forma geral, no mercado, dessas etapas básicas. Então, por exemplo, como você falou, Sergipe tem essa estigma de ter um atendimento ruim, né? Então, assim, poxa, se você conseguir só mudar isso aqui, você já se destaca, sendo que é uma coisa básica, né? Então, às vezes você acaba se destacando só de entregar o que tem que ser entregue, né? Não necessariamente nem precisa fazer algo a mais, porque é tão difícil as pessoas só olharem para isso. Cara, entrega o que você tem que entregar, e cumpra só o que você tem que cumprir, e as pessoas não conseguem entregar isso, né? E não é que você vai ter aquela empresa, aquele negócio pomposozinho perfeito. Vão acontecer falhas, vão acontecer problemas, mas é você tentar mitigar o máximo possível essas falhas para que você consiga ter uma credibilidade no mercado, para que as pessoas consigam te enxergar dessa maneira. Cara, pode ir lá que eles entregam, pode ir lá que o produto é bom, pode ir lá. Então, realmente, assim, a gente esquece de fazer o básico e começa a pensar demais. Isso eu vejo muito por conta do excesso de informação, de oportunidade. Às vezes você tem que parar realmente, cara, vou parar de ver. Se você começar a olhar conteúdo, por exemplo, se você tiver trabalha com o setor de alimentação, aí tem inúmeros perfis, inúmeros canais do YouTube que falam sobre estratégias de marketing, estratégias de iFood, estratégia disso, estratégia daquilo. E a pessoa começa a querer testar tudo, quero testar isso, quero ver isso aqui, porque eu vi isso aqui tá estourando, isso aqui é bombado, e vai deixando o que é o core do negócio dela ali, que era entregar um bom sanduíche, esquecido. Aí o sanduíche fica ruim, vai perdendo público, e não, foi a estratégia do tráfego do digital que não deu certo. Só que aí quando ele vai ver, ele Sim, esqueceu do básico, que era deixar o sanduíche gostoso e entregar na casa das pessoas quentinho, vamos dizer assim, né? Então, antes de qualquer decisão, perfeito. coisa, às vezes a gente já perde até negócio no sentido de que se a gente fosse lá mergulhar só para pegar o dinheiro, beleza, é isso que você quer, vamos aqui. Só que você chega lá, cara, tem muitas coisas para corrigir que não envolve o Aham. marketing. Às vezes a gente faz o cliente oculto, né? Quando vai fazer um trabalho desse de brand, a gente liga ou vê no WhatsApp e vê. Quando você vai ver uma mensagem no WhatsApp de atendimento, você já vê, cara, isso aqui destruiu tudo que a gente tá Sim. pensando em fazer lá na frente, né? Então, realmente, o básico, atender bem, entregar o que é prometido e acompanhar o cliente ali no final, né, da jornada, fazer o seu pós-venda, é o básico, que muita gente esquece. E aí negócios acabam quebrando por conta disso, né? E aí sobra pro marketing querer achar a solução, resolver, né? Isso. E o marketing e o branding vai resolver um negócio que não é bom, né? Não resolve. A gente só vai mostrar o que tem de melhor, só vai conseguir mostrar para mais gente, ou passar a mensagem, se conectar, mostrar os atributos e tal.
mas a gente não consegue salvar um produto ou um negócio ruim, né, Glauber? Pelo amor de Eu falei, Deus. Até produto ruim a gente vende uma vez. Agora a gente não consegue uma vender de vez. novo. Exatamente. É isso. A primeira a gente até Por consegue isso, ajudar a vender. por isso que é importante realmente ter esse olhar, né? A gente também faz essa investigação assim. E é engraçado, você falou que a gente até já perdeu venda, né? Você falou isso. E recentemente a gente está fazendo agora um projeto para uma empresa daqui, Itabaiana, que tem 60 anos de mercado. E aí a gente foi convidado para fazer esse rebranding. E na primeira reunião eu já fui assim, mas por que vocês querem fazer isso? Então eu fui meio que quase que como se não tivesse querendo vender, sabe? Queria vender, mas tava tipo assim, gente, peraí, precisa mesmo? Aí a gente foi analisar todo o cenário e tal, pesquisa que eles tinham feito com funcionários, o que as pessoas estavam falando, tal, o produto que estava saindo, enfim, estava querendo entrar no digital. Começamos a ver várias coisas e aí sim, foi se justificando. Aí, Sim. pô, aí a partir daí a gente vai fazer o projeto de rebranding, porque uma marca que tem 60 anos não pode estar só fazendo porque viu na internet que é legal fazer rebranding agora, né, Glauber? Então é legal a gente, enquanto publicitário, a gente ter esse cuidado mesmo, como você falou, de, poxa, a gente está aqui para ajudar uma empresa, então a gente precisa entender o que é que tem de errado com essa empresa para que a gente possa ajudar nesse ponto, e não simplesmente vender uma coisa só por vender, que não necessariamente vai ajudá-la, né? Não, exatamente. E é essa sinceridade que faz os negócios durarem também, né? Você consegue Também. criar relacionamento com o seu cliente, né? Não é só uma relação de venda, de troca, né? Exatamente. E é como você bem disse, tem a ver com esse excesso de informação e acho que com aquele FOMO, né, o Fear of Missing Out de mas eu não vou estar fazendo isso, se eu não fizer isso aqui, eu não vou estar fazendo o que a internet está mandando, ou fulano está fazendo isso, a marca tal está fazendo isso, eu tenho que fazer também. E eu achei super interessante e acho no seu conteúdo quando você fala justamente isso. Olha para o teu negócio, olha para o teu momento agora, dá essa análise no teu momento para que realmente possa enxergar o que é que está acontecendo e qual a melhor saída. Então, acho que esse é um dos principais recados desse podcast de hoje, né, Glauber? É, exatamente. A internet, ela é excelente, mas também ela pode ser muito cruel, né? Você pode estar ralando lá, fazendo a coisa acontecer, mas ela vai lá e diz: você está atrasado, você está para trás. Tem um menino de 18 anos, milionário já, e você está aí para trás. Então, se você não souber filtrar, criar esse ambiente também, né? Não só um ambiente físico, mas também um ambiente digital, né? Filtrar o que você consome vai ajudar bastante. Com certeza, em tempo e também em você valorizar o que você já tem, valorizar o seu jeito. Eu vejo até, como eu falo muito sobre posicionamento, né, como a gente atende muito essa parte aqui na MoviePix, eu vejo que muita gente acha que posicionamento, por exemplo, para um profissional é só colocar um terno e falar Sim, chique. isso. Não é, cada um tem o seu posicionamento. Se eu falo de uma forma mais descontraída, é o meu posicionamento também. Então, é bom entender que cada um pode dar certo, digamos assim, dentro do seu jeito, dentro da sua área e sendo autêntico com a sua essência. Então, isso também tem a ver com essa questão do excesso de informação que a gente está falando aqui, né? Exatamente. A gente vive meio que uma obesidade mental, vamos dizer assim, né? A gente consome, 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 mas não consegue nem botar em prática, porque todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia é uma técnica. Quando você vai olhar o seu Instagram, tá cheio de coisas salvas, mas você não aplica nada. Então, Sim, assim, eu costumo falar, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então é melhor você nem fazer, ou nem procurar. Se você não vai colocar em prática, você só vai estar ocupando a cabeça aqui e aquele pensamento de frustração. Caramba, velho, por que eu não fiz isso? Caramba, velho, se eu tivesse feito aquilo, caramba, é pior. Então é melhor nem ir atrás. Se você já sabe que não vai ter tempo, que você não quer fazer, ou você não está colocando isso como prioridade na sua vida, né? perfeito. Uma das primeiras vezes que eu tive contato com esse assunto, assim, digamos, de essencialismo, não seria esse o nome ainda quando eu vi, mas foi com aquela matriz, eu não lembro muito bem, acho que é Eisenhower o nome. Sim, das Estava eu prioridades. na ter... Isso, estava eu na terapia. Meu Deus, estou com tanta coisa para fazer, falando com a psicóloga. Ela me apresentou aquilo, mas eu disse, meu Deus do céu, isso aqui vai salvar minha vida no grau, assim, sabe, no nível, assim. E eu uso até hoje, pô. Eu pego um bloco de notas de iPhone ou no papel e coloco tudo que eu tenho para fazer. E aí eu Sim, descubro que tem um monte de coisa que nem precisa ser feita. E tem outras que não sou eu que vou fazer. Ou outras que não é agora que precisa ser feita, mas tem alguns que é agora que precisam ser feitas. Então eu acho que essa análise
é fundamental. Eu prefiro perder, entre aspas, um tempinho do meu dia fazendo essa análise do que ficar o dia inteiro com aquela sensação de que eu tenho um monte de coisa para fazer, terminar o meu dia e ficar com a sensação de que eu não fiz nada, né? E no outro dia começar nessa bola de neve. Então, eu acho que é um exercíciozinho que a gente precisa fazer todo dia, né? Você costuma ter uma rotina assim de parar e fazer essa análise? Todo minha mesa, o lugar de trabalho é cheio de papel. Todo dia eu reescrevo tudo que eu tenho que fazer. Mesmo eu tendo, eu uso um software chamado TickTick. É pouco conhecido, né? Eu já testei vários, mas esse aí eu tenho usado há um tempinho só para organizar minhas reuniões, as tarefas. Eu categorizo tudo, o que é de financeiro, o que eu preciso rever de contrato, de atendimento de cliente, de revisar projetos que estão em andamento. Então, mesmo eu tendo ele virtual, todo dia eu escrevo, todo dia eu repasso tudo que eu tenho que fazer. E eu costumo separar assim, cara, tenho três grandes intenções, vamos dizer assim, no meu dia, né? Se eu conseguir resolver essas três, valeu, né? Mesmo que tenham 20. Isso. Mas essas três realmente são três que vão mover o negócio para algum lugar, né? Que vão mover ali, que Sim. vão me ajudar a evoluir. E é justamente isso, a matriz de Eisenhower também ajuda nisso, né? De você ver que tem coisas, cara, isso aqui tá. Às vezes a gente quer fazer a demanda que grita mais, né? Que o cliente que grita mais, ou quem liga mais, a gente acaba tentando apagar o incêndio do outro, só que às vezes aquilo não é nem pra gente estar tocando ali, não é nem pra gente estar dando tanta atenção, porque a diferença, né, que faz dentro do negócio, dentro do dia a dia, é ínfima. Vou dar um exemplo, por exemplo, do mercado de publicidade. Às vezes é um post de uma data comemorativa que um cliente quer porque quer. Cara, não move nada no negócio da pessoa, não faz nenhuma diferença, mas aquilo vira um caos dentro de um pedido, né? De fazer. Então, assim, é o FOMO, tipo assim, todo mundo tá postando, tem que postar, tem que fazer isso. Então, assim, são coisas que esse excesso e essas comparações e essa porque a empresa tal postou, porque isso aí acaba respinga no publicitário, respinga nas agências, respinga em tudo, né? Já rolou por aí post de dia do Tiradentes? Tem, tem, Aqui a tem. gente nunca fez, não, assim, sabe? Mas rola muito já, de eu ter que explicar que não precisa fazer. Exatamente. Eu acho tão engraçado, que é muito desse FOMO, né? É justamente isso, né? Que aí de volta lá na questão do brand, do posicionamento. Se a pessoa não sabe para quem vende, não sabe quem ela é, não sabe como ela se comunica, não sabe de nada, então vai pedir, né? Então, assim, o trabalho da gente é dizer que não, mas tem horas que a gente perde, né? Mas é isso, né? Entra lá na matriz, vamos ver se post do Tiradentes faz sentido ou não faz. É. E aí estamos falando de ser práticos, Glauber. Então vamos para um quadro bem prático aqui, que é o Termine o Movimento. Eu vou falar uma frase e você vai terminar, beleza? Beleza. Ação sem clareza é... Perder tempo. Perfeito. A produtividade começa quando... Quando você sabe o que tem que ser feito. Isso aí. A rotina ideal é aquela que... Que funciona para você. Isso aí. E a personalização eu acho que é a chave de tudo, né, cara? De branding, de marketing, é muito do que a gente falou. Vou fazer post tal porque fulano tá falando, não, personaliza. Minha rotina tem que ser igual à rotina do Glauber, não. Você pode pegar o método lá do Glauber que ele validou, que ele estudou, mas você vai personalizar. Então acho que a personalização precisa estar sempre na nossa mente, né? É justamente você pode ter algum parâmetro para começar a testar, né? Você não sair da cabeça, cara, eu vou fazer exercício. Para mim funciona fazer de manhã, eu gosto de ler, então eu vou tentar. Assim, você vai criar blocos de rotina e você vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Porque também não é nada você estar fazendo algo bem forçado que aí você vai desistir. Logo, logo você vai largar. Então, assim, você precisa encontrar o que funciona para você. Isso mesmo. E a última frase aqui, para não ficar parado, eu... Leio. Virou um Boa. vício nos últimos 5, 6 anos. Tô aqui do lado, mas eu leio 4 livros ao mesmo tempo, 3 livros ao mesmo tempo. Tá aqui, tudo Massa. marcado, tudo grifado. Massa. Então é ler. Sabe que eu peguei esse costume também de grifar o livro, que antes eu tinha uma pena braba, assim, tinha Sim. muita dó de riscar. Aí eu comecei, agora não tem jeito, é viciante, né? E também estou com esse hábito de ler muitos livros em paralelo e é maravilhoso. Eu recomendo demais, porque você começa a ler e você tá, nossa, mas aquele tem tal coisa que complementa com esse, você já vai pegar o outro, né, Glauber? E é que, por exemplo, eu tinha
o hábito de anotar quantos livros, tinha as metas de ler um livro por mês, dois, enfim, fazia isso aqui. Mas às vezes você vai perdendo tempo, não sendo produtivo, num livro que não está agregando. Cara, o livro, Sim. uma página pode resolver o que você queria ali naquele momento. E daqui a um ano você pegar ele de novo e outra página vai fazer sentido que não fazia. Então, assim, o recorte de livros, eu acho massa justamente porque você consegue cruzar. Às vezes você está lendo um livro mais técnico, de marketing, daqui a pouco você está lendo um livro sobre produtividade e outro sobre finanças. E daqui a pouco você consegue cruzar todos, e isso que faz especificamente na nossa área, a gente cria repertório também, né? Além de aprender, a gente cria repertório. Isso mesmo. Agora eu queria que você me contasse qual foi o momento assim que você entendeu mesmo na sua vida profissional a importância de agir, de planejar, planejar, mas agir. Acredito que foi no momento que eu decidi empreender, né? Há 10 anos que eu tentei planejar, mas a vontade de fazer era maior, então simplesmente entrei na sala da empresa que eu estava, pedi demissão e meti as caras e as coisas começaram a andar, assim. Então, acredito que foi assim um momento mais de ruptura, de ver que o que tomar a decisão era mais forte do que qualquer planejamento, do que qualquer coisa, e deu certo. Se eu não tivesse feito, eu Massa. estava arrependido até hoje. Com certeza, e não teria vivido tantos momentos importantes e não teria construído uma agência, né, como é a Ruma, e não estaria hoje aqui falando sobre esse assunto que é produtividade, ou seja, fazer desencadeia uma série de outras coisas que você nem imagina onde pode te levar. Exatamente. É isso. Você pode pensar, obviamente, é importante a gente planejar, Sim, mas fazer, errar, testar, voltar, aprender, vale muito mais do que a gente ficar um ano no papel, planejando e criando coisas ideais que na vida real não vai funcionar. isso mesmo. É um pouco daquela frase do feito é melhor que perfeito, né? Não significa dizer que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, mas Exatamente, que você precisa fazer, e ir exatamente, testando e aperfeiçoando, né? com certeza. Glauber, estamos caminhando para o fim desse episódio, que eu tô gostando demais do papo, um papo bem leve, bem tranquilo, cara, mó legal aqui, trazendo conteúdo muito interessante para você que nos assiste aqui no Movecast. Se você está gostando desse episódio, já comenta aqui qual foi o principal insight que você aprendeu com o Glauber aqui hoje, certo? E não esquece de compartilhar com as pessoas aí que você conhece, certo? Conhecimento bom é aquele que a gente movimenta, né, Glauber? Não Com adianta você certeza. ficar com conhecimento aí só na sua cabeça. Então, manda aí o link para os amigos. Agora a gente vai para o quadro Movie Tips. No quadro Movie Tips, eu sempre peço que o meu convidado traga uma dica, assim, uma dica bem prática, bem transformadora, certo? Então, aproveitando o nosso assunto de hoje, eu queria que você trouxesse uma dica para quem está nos ouvindo tirar do papel alguma ideia, tirar da gaveta e começar assim amanhã, ou hoje logo, nem deixar para amanhã. Mas eu até fiz uma postagem, acho que a última postagem que eu fiz justamente sobre isso, né? Como Olha aí. guardar uma ideia dói mais do que executar, né? Então, às vezes a gente fica, poxa, se eu tivesse começado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito isso ano passado, já estaria onde, né? Então, a dica que eu falo eu até coloquei, primeiro de tudo escreva, dê nome a essa ideia, coloque em um papel, tire da sua cabeça para você conseguir enxergar ela de longe e assim você conseguir ter um panorama um pouco melhor, né? Defina o que você precisa executar dessa ideia para que ela comece a te dar algum tipo de feedback e que seja da forma mais rápida, mais barata e mais simples possível. Então, poxa, eu quero começar a vender sapato. Você não precisa alugar uma sala, fazer isso, montar uma loja, contratar equipe. Cara, bota no seu Instagram, posta lá e veja, testa. Caramba, gostei, tem isso, tem público, tem isso. Vamos embora. Então, assim, tirar a ideia do papel é testar o mais rápido possível, né? Dentro da nossa área, a gente chama de MVP, né? O mínimo produto Sim. viável. Né? Quão mais rápido, mais barato e mais fácil você consegue fazer para testar essa ideia e de repente ela pode te surpreender, né? Pode ser que não dê certo, pode ser que dê muito certo, mas você só vai saber testando, errando e vendo o que é viável para você. Isso mesmo. O que que você acha que trava mais as pessoas, que impede mais de lançar uma ideia, de testar uma ideia assim? Será que é o medo do julgamento, o perfeccionismo? Acreditava nisso há um tempo atrás, mas hoje eu vejo que é muito mais o excesso de facilidade e de informação, como eu falei, né? A gente sempre acha que tá para trás. Cara, eu vou fazer isso aqui, mas aí o YouTube vai lá, o algoritmo já sabe que você tá pesquisando sobre aquilo e te entrega o cara que tá fazendo
de uma maneira totalmente diferente. Aí você começou o seu planinho ali fazendo, aí você começa a desviar, aí daqui a pouco o algoritmo vai lá e te entrega outra coisa, aí você desvia, daqui a pouco você saiu da sua ideia, porque você está tentando se enquadrar na ideia do outro, né? Então, às vezes, a diferença de um açaí para outro açaí é quem está na frente do açaí, né? Então, os dois vendem o mesmo produto. Então, se você começar a desviar muito das suas ideias, desviar muito da forma que você vai fazer, aquilo perde originalidade, logo logo não vai te dar prazer de continuar, pode te dar dinheiro, mas você vai carregar esse peso que é uma coisa que ninguém não é sustentável, né, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, acho que tem a ver com aquilo que eu falei sobre posicionamento, né? De respeitar a sua essência, seu jeito de ser, a ideia inicial do seu negócio. Pô, eu vejo tantos negócios que tentam se adaptar a outros só porque tá dando certo, algo tipo, olhando Sim, muito para o concorrente. Quando a gente vai fazer um projeto de branding aqui, a gente olha para o concorrente, mas a primeira coisa que a gente olha é para a empresa. Então, o sim, sim. principal é para a essência da empresa, para a marca que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ser fiel a essa essência, porque é ela que vai realmente fazer com que as outras pessoas se conectem, né? Vai ter um diferencial ali que as pessoas vão preferir comprar dessa do que da outra. E eu vejo que muita gente acha que só porque o outro tá, às vezes, até mesmo só parecendo dar mais certo, né? Porque a internet Sim. tem muito disso. Às vezes só nisso a pessoa já quer se comparar, já quer fazer igual e aí se perde toda e acaba não dando certo. E não bota nada pra frente, né? Não dá segmento ao projeto, né? Faz um pouquinho, uma semana e desiste. Cara, não dá certo isso Sim, aqui. E aí vou para outra é, grande ideia que estão falando ali. Aí vou lá, não deu certo. Caramba, então é o negócio que não dá certo. Aí volta lá nas desculpas, é o mercado, não tem público, o Brasil tá saturado. Isso aqui. O Brasil, para mim, é o lugar que tem mais oportunidade, né? O lugar que tem mais problema é o lugar que tem mais oportunidade de você sim, aprender, né? Vamos dizer assim, né? Não é fácil, não é mil maravilhas, como a gente falou lá na frente, mas a oportunidade tá aí, né? isso mesmo. E ó, estamos caminhando aqui para o final e vamos agora retornar ao nosso movie quiz para responder aquela pergunta lá do início, beleza? Vou refazer aqui a pergunta, que é: o que é mais importante para ser produtivo? Letra A, trabalhar horas extras sem parar. Letra B, planejar e executar com consistência. Letra C, ter muitas ideias criativas. Ou letra D, fazer tudo sozinho. E aí, Glauber, qual que é a resposta certa? Letra B, né? Planejar e executar, né? Muito mais executar do que até planejar, né? A gente tem essa, essa amarra de querer planejar muito e executar pouco, né? Isso mesmo. E a consistência é importantíssima, né, cara? Eu Exatamente. acho que às vezes a gente se perde muito nisso, de tentar, como você falou, né, Xan? Tentar, faz uma semana. Tem gente que, por exemplo, quero começar a aparecer mais no Instagram, produzir conteúdo, né? Um profissional querendo produzir mais conteúdo. Aí faz uma semana, um mês, tá lá 10, 12, 20 likes. Pô, não tá dando certo. Fulano tem 1 milhão de seguidores e eu tô aqui só com 1.000. Mas quanto tempo fulano tá fazendo todos os dias? A gente tem que pensar nesse poder da consistência, né, Glauber? Exatamente. Eu até fiz uma publicação uma vez fazendo comparativo com a academia, né? Se você for uma Sim, semana, só um mês, 2 meses, não vai dar efeito nenhum, né? Então, assim, eu acho que é sim, a comparação mais visual, né? Vamos dizer assim, para as coisas darem certo, né? Você tem que 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando ali, sem falhar, vamos dizer assim, para que a coisa aconteça. Para você começar a ver resultado, né? Bem assim no negócio, bem assim na vida, bem assim é para tudo, né? Não adianta isso ler um mesmo. livro e achar que vai resolver a sua vida, né? Por exemplo. Isso mesmo. Acho que esse paralelo da academia é importantíssimo, até para você pegar o ritmo do É. negócio, né? Enfim, mais uma ideia aqui do Glauber, né? Então, esse episódio está cheio de insights. Quero mesmo saber qual foi que você mais gostou. Vou ler os comentários aí depois. E, Glauber, só agradecer a você, cara, por esse bate-papo tão leve, tão rico, cheio de informações, assim, que realmente transformam. Obrigadão, viu, por ter aceito esse convite. Obrigado, agradeço a vocês aí. Espero se encontrar em breve aí em outro papo. Com certeza. E, ó, quando tu vier Itabaiana, as portas do MoviePix estão abertas aqui para você visitar a gente e a gente tomar um café. Fechado, combinado então. Combinado? Brigadão, viu, cara? Você que assistiu até aqui, não esquece de seguir o Glauber. Glauber, deixa suas redes sociais aqui pra galera seguir. Facinho, @simboraagir. Lá você vai encontrar o protocolo Agir que a gente comentou aqui, né? Pode baixar Massa, lá, massa. é de graça. E depois comenta lá se ajudou e como ajudou você.
Perfeito. Obrigado, Glauber. Obrigado por você que assistiu até aqui. Comenta o que você achou, como eu disse, e manda para os seus amigos, porque a ideia legal é a ideia que você movimenta. Nada de guardar conhecimento só para você, vamos compartilhar com a galera, certo? Continue inscrito aqui no canal da MoviePix para o próximo MovieCast. Até lá, continue em movimento. Valeu! Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do MovieCast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O MovieCast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.